nesta semana não teremos correções, pois todos os trabalhos que foram passados foram experiências e estaremos fazendo essas experiências na nossa live. Iremos começar na página 359, que é o lançamento da 21ª semana. Acompanhe o texto e faça as marcações de vocês. Combustíveis. Quando ouvimos a palavra combustível, logo pensamos no combustível usado para o carro funcionar, não é? Mas existem muitos combustíveis presentes em outros lugares. Você consegue pensar nesses tipos de combustíveis e seus usos? Combustíveis como a gasolina, o diesel, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo ou gás de cozinha, e o gás natural, são feitos a partir do petróleo, que por sua vez é produto de restos de seres vivos que morrem há milhões de anos. Eles são considerados recursos não renováveis, pois demoram tanto tempo para serem produzidos que nós usaríamos todo o petróleo existente antes do que pudéssemos ser gerados. Nesse grupo também está o carvão mineral, formado pela degradação de matéria orgânica sob condições específicas de pressão e temperatura por milhões de anos. Esses combustíveis são chamados de combustíveis fósseis. Aí aqui nós temos ali pensando assim, ó, mas espera aí, o álcool não demora milhões de anos para ser produzido e pode ser usado nos carros, não? Theo está certo. Existem combustíveis que foram criados com a intenção de substituir esses combustíveis fósseis, cuja quantidade é finita. Eles se chamam biocombustíveis e são recursos renováveis, pois são feitos a partir de plantas que acabaram de ser colhidas ou de resto de matéria orgânica. Página 360. Tem um Acredite Se Quiser, que fala sobre 40 anos do carro a álcool. Você vai ler, você vai responder a questão 1. Depois, na página 361, fala do etanol. O etanol é, principalmente no Brasil, o mais conhecido dos biocombustíveis. No entanto, existem outros, como o biodiesel, o biojet, combustível e o biogás. Enquanto o etanol é usado em motores que queimam gasolina como os carros, o biodiesel é um substituto do diesel em caminhões e tratores. E o biojet, combustível, pode ser utilizado em aviões. Então, aí nós estamos vendo diferentes tipos de combustíveis. O etanol, como vimos, é um produto de fermentação. As plantas usadas para a sua produção, que é a cana-de-açúcar ou milho, elas são colhidas e introduzem-se micro-organismos, como os fungos, para fermentá-las. Com os níveis de oxigênios baixos, esses micro-organismos fazem fermentação, liberando o etanol como um de seus produtos. Já o biodiesel e o biojet, combustível, não são produzidos pela ação de micro-organismos, mas por meio de uma reação química que ocorre entre o óleo retirado de plantas ou de gordura animal misturado com elementos. Olha, gente, é um tema muito interessante, misturado com o metanol, que é outro tipo de álcool. O biogás é um produto da decomposição de matéria orgânica por micro-organismos e, assim como os outros combustíveis, pode ser queimado para a produção de energia. Ele foi descoberto por volta de 1600, mas somente a partir do século XIX ele começou a ser usado como combustível. Já no final desse século, começou a ser coletado em estações de tratamento de esgoto. Com o tempo, o processo de coleta de biogás foi evoluindo e hoje existem usinas que aproveitam o lixo doméstico, o estrume de animais e os resíduos de estações de tratamento de esgoto para a produção de biogás. Gente, aqui embaixo nós temos uma usina de biogás e depois continua o texto. O gás formado na decomposição da matéria orgânica é o que chamamos de biogás, uma mistura de vários gases, sendo o metano o principal deles. O biogás é inflamável, ao contrário do gás carbônico liberado na fermentação.
Por isso, ele pode ser utilizado na produção de energia. Após alguns dias, a matéria orgânica digerida no biodigestor pode ser utilizado como biofertilizante. A porção líquida pode ser pulverizada no solo ou empregada no tratamento de sementes. A parte sólida pode ser usada diretamente no plantio. Quando a tia Vanise acabar a fala dela, nós teremos um vídeo muito legal que você vai assistir e vai ajudar você a entender mais ainda sobre esse conteúdo. Na página 362 tem um super desafio. Pede que você complete a tabela a seguir com os argumentos a favor e contra os biocombustíveis por meio das perguntas feitas no debate. Antes você vai ter que pesquisar, né, vantagens e desvantagens dos biocombustíveis. Aí na página 363 você vai preencher. 364 fala micro-organismos na produção de medicamentos. Aqui tem um diálogo. Ei, Luquinha, agora erramos e estragamos tudo. Não podemos ser cientistas mesmo. Duda, você está enganada. Você sabia que muitas descobertas científicas aconteceram por acaso ou por conta de erros? Sério? Sim, um exemplo famoso é a penicilina. Já ouviram falar? Vamos investigar como aconteceu? Claro, o Luquinha pode ser o próximo grande cientista da história. Aí aqui tem 2 perguntas para você e depois fala. A história acidental da penicilina. Antigamente, era comum que infecções causassem mortes. A prevenção com água e sabão era a única esperança. Até o pequeno corte podia causar uma grande infecção. Nesse tempo, em um certo dia, o cientista Alexander Fleming estava cultivando bactérias, quando uma gota de secreção de seu nariz caiu sobre a placa de cultivo. Para sua surpresa, as bactérias atingidas pela gota morreram, e ele pensou que talvez nosso corpo produzisse uma substância eficiente contra as bactérias. Foi o seu primeiro contato com a lisozima, substância presente em fluidos corporais e eficaz no combate a determinadas bactérias. Página 363. Vamos lá? O tempo passou e um dia Fleming saiu de férias e deixou material de pesquisa. As placas de Petri com colônias de bactérias sem nenhum cuidado específico. Ao retornar, percebeu que as placas tinham mofado. Outro descuido. Analisando melhor uma das placas, percebeu que ela estava cheia de pequenas colônias, exceto por uma área perto de onde um ponto de mofo crescia. Ele pensou que o fungo tinha alguma substância que matava as bactérias. Essa substância era a penicilina, secretada por um tipo específico de fungo, o Penicillium notatum. Passou-se muito tempo até a penicilina ser isolada e utilizada comercialmente. Mas esses supostos descuidos foram os primeiros passos para que uma grande descoberta acontecesse. Realmente, através de um descuido, que eles achavam um descuido, uma descoberta imensa aconteceu, que foi a penicilina. Embaixo está falando sobre o Alexander Fleming, e embaixo existe mais um trechinho. Existem outros medicamentos produzidos a partir de micro-organismos. As bactérias do gênero Streptomyces, por exemplo, produzem diversas substâncias com propriedades antifúngicas, antivirais e contra hipertensão. Além disso, produzem medicamentos que reduzem a eficiência do sistema de defesa do corpo humano, diminuindo as chances de rejeição de um órgão transplantado. Esses medicamentos são chamados de imunossupressores. Essas substâncias que impedem o crescimento ou levam outros micro-organismos causadores de doenças à morte. São produtos do metabolismo de fungos e bactérias, especialmente de processos de fermentação. Hoje, existem também antibióticos sintéticos produzidos artificialmente por meio de reações químicas. Nós iremos falar sobre esse
complexo e grande na nossa live. Não esqueça que agora, após a fala da tia Vanessa, vai ter um vídeo para você prestar bastante atenção e realizar todas as suas atividades. Espero vocês na nossa live de ciências para falarmos mais sobre esse assunto tão rico que nós lemos hoje. Tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, queridos! A descoberta da penicilina se deu de uma forma acidental, pelo médico e bacteriologista escocês Alexander Fleming, em 1928. Pesquisando substâncias capazes de combater bactérias em feridas, esqueceu seu material de estudo sobre a mesa enquanto saía de férias. Ao retornar, observou que sua cultura de Staphylococcus aureus estavam contaminados por mofo e que, nos locais onde havia o fungo, existia halos transparentes em torno deles, indicando que este poderia conter alguma substância bactericida. Ao estudar as propriedades desse bolor, identificou-o como pertencente ao gênero Penicillium. Fleming percebeu que ele fornecia uma substância capaz de eliminar diversas bactérias, como as Staphylococcus, responsáveis pela manifestação de diversas doenças, tanto comuns quanto mais graves. A substância recebeu o nome de penicilina. Tal achado, comprovadamente inofensível para as células animais, foi isolado, concentrado e purificado em laboratório alguns anos depois, por Howard Florey e Ernest Chain. Na época da Segunda Guerra Mundial, essa substância foi produzida em larga escala, por fermentação, salvando milhares de vidas. A penicilina tornou-se disponível para a população civil na década de 40, mesma época em que os 3 pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel da Medicina por suas descobertas. Essas capazes de impedir a morte e complicações de doenças como pneumonia, sífilis, difteria, meningite, bronquite, dentre outras. Atualmente, a penicilina é utilizada de forma menos frequente em razão de seu uso indiscriminado, causando a seleção das bactérias e, consequentemente, ao longo do tempo, resistentes a este antibiótico. Assim, hoje, a amoxicilina é o antibiótico mais amplamente utilizado no tratamento de doenças bacterianas.